Nós mostramos mais cedo que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou durante sua cerimônia de posse que solucionar o caso Marielle Franco é uma questão de honra. É importante a gente debater e talvez aprofundar um pouco mais esse assunto e por isso convidamos o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, sobre essa declaração e, claro, sobre a continuidade dessas investigações nesse caso. Professor, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. Essas investigações desse caso Marielle, elas estão a cargo e sempre estiveram a cargo da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Qual seria o papel do governo federal nesse caso, o professor? Boa noite, Márcio. Boa noite aos que nos acompanham aqui na CNN. Feliz Ano Novo a todos. Em verdade, a Polícia Civil do Estado, ela tem as chamadas atribuições residuais para investigar. Por quê? Porque a Polícia Civil do Estado investiga os crimes, Márcio, que são de competência do Poder Judiciário do Estado, que, por sua vez, tem competências residuais. O que isso significa? Que o Poder Judiciário do Estado julga aquilo que não é de competência do Poder Judiciário da União. Logo, a Polícia Civil do Estado tem atribuição para investigar aquilo que não é atribuição da Polícia Federal e demais órgãos de segurança pública da União Federal. Então, nesse sentido, quando se deu o trágico homicídio praticado contra Marielle Franco e seu assessor Anderson Gomes, que estava na direção do carro, verificando-se que, a princípio, não haveria envolvimento de ninguém com prerrogativa de foro, a princípio, e que o crime não teria sido praticado em desfavor de bem, serviço ou interesse da União Federal, que é o que gera a competência da Justiça Federal e a atribuição investigativa da Polícia Federal, a investigação ficou por conta da Polícia Civil do Estado. Muitas vezes se faz uma pequena confusão, porque em 2020, o Procurador-Geral da República moveu um incidente de deslocamento de competência, que está previsto na Constituição Federal, Márcio, que é uma ferramenta que permite que a investigação policial saia do Estado e vá para a União Federal, ou mesmo que a competência judicial para julgar saia do Estado e vá para a União Federal, no caso, para a Justiça Federal, toda vez que os órgãos estaduais mostram fragilidade, tibieza, não se mostram fortes para apresentar aquele resultado à sociedade. E o Superior Tribunal de Justiça, em 2020, entendeu que o incidente de deslocamento não deveria ser provido. Assim, manteve-se a atribuição para investigar na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. O problema, Márcio, para fechar esse raciocínio, é que nós não tivemos nenhuma resposta satisfatória até o momento. Verdade é que a sociedade brasileira, sobretudo a sociedade do Estado do Rio, não soube até hoje quem é o mandante da execução da vereadora Marielle Franco. Sabe-se quem foram seus executores, mas não os mandantes. E, diante disso, o ministro da Justiça, recém-possado, anunciou que a Polícia Federal envidará esforços no sentido de que seja detectado de vez por todas quem foi o autor, no sentido de ter mandado a execução de Marielle Franco. Agora, é curioso que o senhor até fala da tibieza da Polícia Civil do Rio, que poderia provocar essa transferência para uma investigação federal, mas é interessante que, além disso, ainda entra nessa conta a polarização política. Como isso tem peso e influencia isso. Tem gente agora comparando a morte e investigação de Marielle, agora não, já há algum tempo, com um ataque de Adélio Bispo a Jair Bolsonaro com a facada. Ou seja, se a gente já tem, por um lado, a possibilidade da Polícia do Rio não estar investigando da forma mais correta possível esse caso, ainda temos a polarização que definitivamente não ajuda nada e, inclusive, numa investigação policial. Márcio, se você me permitir, eu vou fazer uma singela correção no que eu falei. Não é que a Polícia Civil do Estado do Rio esteja agindo com tibieza. Eu disse que toda vez que há fragilidade, tibieza, lentidão, pouco caso de um órgão de polícia do Estado, admite-se a federalização da atribuição para investigar.
o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não era o caso. Tanto entendeu que não era de maneira o caso... errada. É claro que o senhor não quis dizer isso. Essa teria sido a justificativa que poderia ser usada pelo governo federal para tentar trazer a investigação para si. Para deixar bem claro, claro. Claro, exatamente. Então, na época, em 2020, a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, constituída por 10 dos seus ministros, entendeu que não era o caso de federalização da competência, porque os requisitos para essa federalização não estariam atendidos à luz do artigo 109, parágrafo 5º da Constituição da República, mantendo a atribuição para investigar na Polícia Civil do Estado. O que eu disse em seguida, Márcio? Aí sim, que até hoje nós não soubemos quem mandou matar Marielle Franco. E, nesse sentido, surge uma dúvida sobre a capacidade institucional, ninguém aqui está julgando a intenção, mas sobre a capacidade institucional da Polícia Civil do Estado do Rio apresentar esse resultado ansiado à sociedade. Então, por que eu fiz esse comentário, Márcio? É muito importante dizer isso. Porque, em verdade, nós não tivemos um procedimento de federalização de competência. Só quem pode autorizar a federalização de competência é o Superior Tribunal de Justiça, provocado pelo Procurador-Geral da República. É ele que pode transferir para a Polícia Federal essa autoridade. Mas nada obsta, e eu estimo que seja a isso que está se referindo o novo ministro da Justiça, o doutor Flávio Dino, nada obsta que haja um regime de cooperação. Até porque nós vivemos, Márcio, dentro de um federalismo cooperativo. O Estado do Rio de Janeiro é parte da federação como qualquer Estado. E a União Federal é parte do Brasil como qualquer ente governamental. Então, o que Flávio Dino está dizendo não é que se tenha que federalizar a competência, mas que a Polícia Federal pode, por mando e ordem do Ministério da Justiça, auxiliar a Polícia Civil do Estado com sua tecnologia de ponta, que nós sabemos que a Polícia Federal tem, com sua estrutura muito bem desenvolvida de investigação, auxiliar a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro a desvendar, portanto, esse bárbaro homicídio que aconteceu no ano de 2018. Professor, o nosso analista de política, Yuri Pita, tem uma pergunta para o senhor. Yuri. Obrigado, Márcio. Boa noite, professor. Prazer falar com o senhor e desejo bom ano novo também aqui. O senhor falou dessa possibilidade de que o STJ já fez esse julgamento. É possível se fazer um novo pedido, desde que colhidas outras informações ou se tenha alguma outra informação que possa justificar um novo pedido de federalização do caso? E queria detalhar um pouco mais o que poderia ser, caso não seja federalizado, como seria essa cooperação entre Polícia Federal e Polícia Civil, se isso já ocorreu ou se isso ocorre de forma corriqueira em casos de maior repercussão ou em casos de maior complexidade aí na área penal. Boa noite também, Yuri, para você também um voto de feliz ano novo. Bem, em verdade, é claro que o incidente de deslocamento de competência, criado pela Emenda Constitucional 45 em 2004, ele é um instituto, Yuri, pouco experimentado no Brasil. Em verdade, só houve 3 casos de federalização de competência na história desde 2004. Então, não há nenhuma limitação manifestada na Constituição da República no sentido de que se veicule um novo incidente de deslocamento de competência. Eu creio que o seu questionamento é muito importante, porque faço até uma correção de uma pequena atecnia que eu cometi no começo. Em verdade, quem redigiu o requerimento de deslocamento da competência foi a então procuradora Raquel Dodge, em 2018. Ele foi julgado em 2020 pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, o Superior Tribunal, como eu disse, naquele momento, ele entendeu que os requisitos para a federalização não estavam preenchidos, porque não havia nada a desejar em termos de trabalho investigativo pela Polícia Civil do Estado do Rio. E, nesse sentido, não autorizou a federalização. Mas, como você perguntou, e eu te respondo afirmativamente, se lá pelas tantas e quantas novas provas e demonstrações surgem, no sentido de que a polícia não foi capaz, supervenientemente, de produzir os resultados, é possível que se apresente um novo incidente de deslocamento de competência. Mas, para isso,
é preciso uma nova promoção do Procurador-Geral da República e uma nova decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Se isso não acontecer, é possível o quê? Um ato de cooperação entre o governo do Estado e o governo da União Federal. Isso já aconteceu em algumas oportunidades, Yuri, quando Polícia Civil de outros estados da Federação sentiram-se em dificuldade institucional de desvendar crimes e, assim, portanto, receberam apoio da Polícia Federal. Isso é possível desde que haja um termo de cooperação entre a União Federal e o Estado-membro. Muito obrigado, professor Carlos Sampaio, de Direito Constitucional da nossa querida UF, a Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado pela sua participação com a gente. Boa noite, professor. Boa noite, Márcio. Em verdade, é Gustavo Sampaio. Carlos Sampaio foi um deputado federal, não sei se está ainda na legislatura. Mas boa noite para você, Márcio, e mais uma vez, feliz ano novo a todos na CNN. Peço mil desculpas, professor Gustavo Sampaio. Pelo menos acertei o nome da universidade, nossa querida Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado mais uma vez e desculpas pela troca de nome.